Glória a Deus, Shalom, queridos. Estamos aqui no nosso devocional, nos capítulos de número 13 ao capítulo de número 18 de Josué. Amém? Quero ler aqui no capítulo 14, o verso 8, que diz: Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Amém? Caleb aqui, ele nos ensina algo muito importante, que é o tema deste devocional de hoje, que é o seguinte: você consegue ser constante em servir o Senhor? Nesses capítulos de número 13 até o 18, nós vamos ver aqui Deus falando para Josué que ainda haviam muitas terras para serem conquistadas, e assim Deus começa a relatar as terras, que precisavam ainda ser conquistadas. E nós temos aqui no capítulo de número 14, verso 8, que eu acabei de ler, que há, na verdade, aqui uma espécie de testemunho vivo da vida de Caleb, no qual ele relata a sua constância em servir o Senhor. Por que é interessante nós entendermos isso, que é um devocional que vai abençoar muito a nossa vida? Porque desde os capítulos de número 13 até a lei do 18, nós vamos ver o povo sendo colocado nas devidas terras. E é curioso pensar e perceber que nessas terras eles não baniram por completo muitos dos seus moradores. E muitas dessas localidades nos quais eles estavam se fixando eram localidades que possuíam muitas dificuldades, possuíam muita idolatria. Eram cidades que eram consagradas a outros deuses, Eram cidades que tinham suas dificuldades particulares, como às vezes até dificuldade com água. Outras eram terras secas, devido à clara ausência da água. Enfim, cada uma tinha suas dificuldades. Tinham gigantes, tinham, como eu falei, seus desafios. Então é curioso e interessante nós percebermos, porque aqui já é uma grande lição para todos nós, porque assim, mesmo quando nós chegamos nos locais aonde Deus nos coloca, aonde Deus prometeu e aonde Deus nos abençoou, isso não exclui as dificuldades que existem ali. E o grande desafio para quem foi abençoado por Deus para estar em certas localidades é justamente transformar aquele ambiente, influenciando as pessoas para o bem, trazendo, digamos assim, mudanças positivas para aquele lugar. Ou seja, é aquele velho ditado, influenciando, mas não sendo influenciado. Então, esse era o grande desafio do povo. Mas no decorrer nós vamos perceber que, na verdade, muitos se deixaram serem influenciados, Muitos se deixaram haver uma espécie de mistura, haver uma espécie de sincretismo, social, religioso, enfim, houve, na verdade, uma grande mistura. Então, o povo de Deus chegou naquele lugar que era para influenciar e para mudar, a idolatria, as coisas terríveis que aconteciam ali. Eles acabaram se permitindo ser assimilados, podemos dizer assim. Muitos permitiram ser assimilados, ou acabavam compactuando daquela sociedade ali. Então, é por isso que eu trago esse contraponto com a vida de Caleb, porque o Caleb mesmo testemunha que ele perseverou, mesmo tendo, quando ele citou o exemplo, que quando ele subiu na terra ali para espiar, mesmo muitos dos seus irmãos trazendo um relatório negativo e trazendo desespero ao povo, mesmo assim, ele perseverou em seguir o Senhor. Então, na verdade, um dos grandes, digamos assim, pecados que todos nós podemos acabar cometendo é justamente o esquecimento. Mas deixa eu explicar para você o que é o esquecimento. O esquecimento das promessas de Deus não necessariamente é um problema de memória. Não é necessariamente um problema de memória. Mas seria deixar de fazer aquilo que Deus já nos prometeu para fazer. Então o esquecimento está, na verdade, quando eu acabo focando em outras coisas em detrimento daquilo que Deus já me prometeu. Então aquilo que é secundário acaba se tornando aquela coisa primária na minha vida. Então por isso que muitos acabavam focando nos problemas e acabavam esquecendo as promessas em detrimento disso. Fazendo de forma contrária ao que eles estavam fazendo, é o que acontecia com Caleb. Caleb não ia da forma como eles estavam vivendo, mas ele ia na contramão deles, fazendo de forma contrária, de modo positivo, claro, aquilo que Deus já tinha prometido. Então, por isso que ele fala, eu perseverei. E perseverar já nos induz uma ideia de que existe uma contrariedade. E mesmo tendo essa contrariedade, eu persevero em fazer de forma correta e fazer aquilo que é certo. Então, o grande segredo aqui para nós é permanecer
permanecermos no lugar da bênção que Deus nos deu, onde Deus nos constituiu, é manter constância. Nós precisamos ser constantes. Nós precisamos manter uma vida com equilíbrio, sempre, mesmo no meio das contrariedades, no meio das dificuldades. E eu creio que é justamente aqui que a maioria dos discípulos, a maioria dos cristãos e até a maioria de nós perde muito. A gente esfria na fé, a gente deixa de receber muitas coisas do Senhor. Por quê? Porque no meio das dificuldades nós paramos de perseverar. Então, Deus vai nos colocar no lugar da bênção, mas isso não quer dizer que não haverão problemas e desafios e dificuldades. Porém, devemos nos manter firmes e perseverantes, porque fiel é o Senhor que nos fez as promessas.